Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesta quinta-feira santa. Olha que beleza, vivemos os santos 40 dias de preparação da Quaresma, vivemos esses 3 dias iniciais da Semana Santa e já na tardinha de hoje nós vamos entrar no Tríduo Pascal. Eu costumo dizer assim, como se fosse uma casa com 3 cômodos, não é? O Tríduo Pascal. E nesta celebração da manhã, a gente pode dizer que chegou na soleira da casa, que nós chegamos no batente da casa. Esse dia é de uma riqueza espiritual lindíssima. Eu estou aqui, não é? Meu convidado são esses pés de azeitonas, não é? Oliveiras. A celebração dessa manhã, no domingo de Ramos, nós tínhamos os ramos nas mãos, acenando, cantando hosanas ao filho de Davi. Hoje o que acontece é um processo de transformação. A azeitona, que produz as suas folhas, produz as suas flores, dá também, a azeitoneira, né? Dá também o seu fruto, a oliveira. E depois a oliveira é levada para o lagar, ela é espremida, esmagada e dá o óleo. Nesse sentido, o lagar, o lugar onde são espremidas as uvas e as oliveiras, eu não sei nem como é que diz isso em português, em italiano chama-se de frantoio, o lugar onde se frantuma, se quebra as azeitonas para sair o óleo. Então ele é de alguma forma a imagem da própria paixão de Cristo, como a uva que é espremida dá o suco da uva, a uva que depois é transformada em vinho, assim também a azeitoneira, ela dá as azeitonas, a oliveira, e depois ela é esmagada e dá o azeite, dá o óleo. O que é que acontece na manhã da quinta-feira santa? Esse óleo é levado para a igreja catedral e o bispo solenemente, com todo o seu presbitério, com todos os padres, não é, revestidos de paramentos brancos que dão a solenidade da festa, eles celebram uma bênção, uma consagração desses óleos. São 3 óleos que são abençoados nas manhãs de hoje, no mundo inteiro, nas catedrais. Em alguns lugares, é claro que por conta da facilidade ou da dificuldade de reunir o clero na manhã e depois os padres voltarem para as suas paróquias para as funções pascais, esta celebração acontece em um dia da Semana Santa ou um pouquinho antes da Semana Santa. Em alguns lugares no Brasil essa celebração ocorreu já na semana passada, em outras nessa própria semana. E os padres também vão renovar as promessas da ordenação presbiteral, já que hoje nós também celebramos na missa do Tríduo Pascal a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o dom do mandamento novo, que é o mandamento do amor, repetido, digamos assim, simbolizado no gesto do lava-pés, que pode ser repetido esse ano. Com todas essas coisas de pandemia, essas coisas não vão acontecer. Mas voltamos ao gesto dessa manhã. O bispo com o seu clero na catedral, não é? Se recorda a leitura de Isaías, quando Cristo diz que ele recebeu a unção sacerdotal, que o Espírito do Senhor o revestiu, não é? O consagrou com a sua unção. Isaías 61. Se lê o texto de Apocalipse, do capítulo 1, versículos de 5 a 8, quando se recorda que o povo de Deus é um povo sacerdotal, porque só existe um sacerdote entre nós, que é Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes por participação do seu ministério. Assim como o sol emite muitos raios, o sol é único, mas vários raios, assim também eu que participo do sacerdócio de Cristo, você que participa do sacerdócio de Cristo em formas diferentes, nós todos pelo batismo o sacerdócio comum dos fiéis, quem se ordena padre é ordenado em função do seu sacerdócio de leiga e de leigo, não é, que você recebe. Então se lê esta leitura e depois se lembra quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, que retomou essa passagem do profeta Isaías dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E tem o cântico bonito do Salmo 88, né? Senhor, quero cantar
cantar eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi Davi, meu servo, e ungi-o para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Essa alegria do dia de hoje não é que toca no nosso coração sacerdotal, o seu também. Você que foi batizado, se foi ungido sacerdote, profeta e rei por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje canta a alegria do nosso sacerdócio, o povo de Deus, que é um povo sacerdotal. É um povo que está no mundo com uma missão específica. Então eu estava dizendo, o bispo consagra todos esses óleos. São 3. O óleo do catecúmeno. O catecúmeno é aquele que está se preparando para receber o batismo. Sobretudo a noite da Páscoa é essa noite batismal. O catecúmeno, quem vai receber o batismo, recebe uma massagem de óleo, né, uma unção de óleo no peito. Quando a gente era pequeno, que está ali meio gripadinho, e a mãe passa algum expectorante no peito da gente, uma pomada, um unguento, que tem que se ter sempre óleo, banha ali dentro, né, para poder penetrar. E aí o pulmão da gente é liberado. Olha que coisa bonita. O catecúmeno também é esse, que o peito é ungido para que ele possa respirar livremente com o hálito de Deus, aquele espírito que Deus soprou nas narinas do ser humano na sua criação. Essa unção com óleo no peito do catecúmeno é isso. Mas ao mesmo tempo é um óleo que é tonificante, significava força. Os gladiadores, quando eles iam lutar, o que é que eles faziam? Ungiam o corpo, não estava tudo com óleo, para o azeite, a oliveira, a força dele dar vigor aos músculos. Mas tinha um outro detalhe. Ora, você com o corpo todo ungido, entrando numa luta com o outro, o que é que acontece? Você escorrega. Então isso é um simbolismo para dizer que eu e você, no nosso batismo, ungidos com esse óleo catecumenal, significa que a força de Deus está com a gente, estamos preparados para a batalha com o maligno e não ficamos presos na sua mão. Aquilo que a gente diz na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. A gente escorrega da mão do maligno. Eu nasci numa cidade da Bahia. Não sei se você sabe, né? Se chama Santo Antônio de Jesus, fica no recôncavo da Bahia. Em Santo Antônio de Jesus nós temos muitas jaqueiras. A jaqueira não é uma fruta oriunda do Brasil, foram os portugueses que levaram a jaqueira para o Brasil, né? Vindo da Índia, eles trouxeram a jaqueira, como trouxeram para nós também a manga, se deu muito bem entre nós. Mas não é nossa. O caju, sim, o caju é nosso. Eles levaram também, por exemplo, para a África, eles levaram o caju, levaram a castanha, houve esse intercâmbio. Tá bem. Mas lá, quem nasce na minha cidade, Santo Antônio de Jesus, nós somos chamados de papajacas. É tanto que o pessoal faz gozação com a gente, dizendo que de manhã cedo a gente nem consegue dar bênção a uma gente porque a boca está cheia de visgo. Engano deles. As nossas mães nos ensinam a comer a jaca. Sabe o que a mãe da gente faz? Olha, antes de comer a jaca tem um segredo. Só um papajaca sabe disso. A gente lambuza a mão com óleo, unge a mão com óleo, passa o óleo na boca primeiro, e aí a gente come a jaca. E o visgo não adere a gente. Eu fico sempre pensando que essa unção catecumenal é assim também. Deus passa esse óleo na gente para o pecado não aderir na gente. Essa unção de Deus para que o pecado não grude na gente, não se torne uma segunda natureza dentro de nós. Então essa força do óleo dos catecúmenos para isso, para você combater com o mal, para o mal não ter poder sobre você, para você escorregar da mão do maligno. Olha que coisa boa. Toda vez que você agora rezar o Pai Nosso, lembra disso. Tem um canto que a gente cantava muito nas rezas. Ele dizia: vinde Espírito Divino, nossas almas renovai, sobre o peito que criaste, dons celestes derramai, sobre o peito que criaste, dons celestes derramai. Era uma forma popular do chamado cântico Veni Creator Spiritus, que as velhinhas da minha comunidade cantam no início das ladainhas. Então, sobre esse peito criado por Deus, esse peito criado por Deus, ungido com essa unção catecumenal, significa que no Espírito Santo nosso coração é refeito para o combate com o maligno, a certeza de que o mal não tem poder sobre nós.
cristão deve andar com essa certeza, né? Tem gente que tem medo de olhado, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo daquilo. Minha gente, temos essa unção desde o dia do nosso batismo, deixamos essa unção funcionar dentro de nós. Naquele dia, nessa quarta-feira de manhã, ou na outra data, o bispo também consagra um outro óleo, o óleo dos enfermos. Esse óleo é muito precioso. Olha, quem era que recebia a unção no Antigo Testamento, no povo de Israel? O sacerdote, aquele que era visto na Antiga Aliança como intermediário entre Deus e o povo. Já disse que o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Por isso o nosso sacerdócio é de participação no sacerdócio de Cristo, único e eterno sacerdote, mas era uma unção para aqueles que eram os mediadores entre Deus e os homens. Recebia a unção os profetas, aqueles que falavam em nome de Deus para o povo, com uma visão aprofundada da vida, dos acontecimentos reais, e jogavam o povo para caminhar livremente em relação ao futuro. E os reis, aqueles que tinham a função de servir o povo, liderar o povo, guiar o povo nos combates, nas guerras, na administração, no exercício da justiça. Então recebiam essa unção. Então quem era que era ungido? Sacerdote, profeta e rei. E nós ungimos os nossos doentes. Por que nós ungimos os doentes? Primeira coisa, lembrar que ele tem uma palavra. O enfermo tem uma palavra, a unção. Então quando a gente unge o enfermo, é para que os nossos olhos e os nossos ouvidos se abram, para que nós vejamos que a enfermidade traz consigo uma palavra. Hoje em dia, mais do que nunca, se diz que muitas doenças, elas são psicossomáticas. Elas começam na mente, elas começam na alma, elas começam no coração. Elas são de dentro para fora. Elas são um recado. Quem está doente precisa se perguntar: minha doença querida, o que é que você quer dizer para mim? Qual é o recado que você está me mandando? O que é que eu preciso aprender contigo, cara doença, querida doença, para poder ficar livre, para poder caminhar com liberdade na cura, na saúde? Então, a profecia significa isso. Mas significa também que eu, quando me aproximo de um doente, devo aprender a escutar o doente. Às vezes a gente quer só dizer o doente, né? Faz isso, faz aquilo outro. Jó, quando foi visitar, estava doente, foi ser visitado por tanta gente, tinha tanto discurso dos amigos para fazer, tanta palavra sem sentido. Mas não tem aqueles doentes que a gente vai e em vez de a gente consolar o doente, a gente sai consolado da sua casa, porque eles têm uma palavra a nos dizer. Então, por exemplo, essa pandemia, o que é que ela está dizendo para a nossa sociedade? Que recado essa doença tem para a economia, para a política, para a segurança, para a forma de habitação, para a seguridade social? O que é que essa pandemia, essa doença, esse vírus está dizendo a nós? A unção aqui sobre o doente significa dizer: há uma palavra misteriosa que precisa ser escutada. Há uma palavra na doença que precisa ser revelada. Há uma palavra na doença que precisa ser acolhida. Então, quando nós ungimos um doente, é para dizer que ele, com a sua doença, é uma profecia vivente. E ele é, ao mesmo tempo, a encarnação de uma dor e a encarnação do Cristo. O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica belíssima, Salvifici Dolores, dizendo que a dor tem um quê de salvação. São Paulo dizia, né? Eu completo na minha carne o que faltou, a paixão de Cristo. Essa unção aos doentes significa isso. O doente não é apenas objeto do nosso cuidado. O doente é sujeito também de uma mensagem que precisa ser escutada, que precisa ser acolhida. Ele tem um grito que precisa ser ouvido. Então, quando nós ungimos um enfermo, é isso, a sua dimensão profética. E depois a dimensão real, o rei. A unção que um doente recebe é mostrando que ele tem uma realeza, que ele tem uma dignidade, que mesmo nos últimos momentos dele, ele deve ser respeitado. Quantas vezes a gente ouve dizer, não é, que nas UTIs, pessoas que conseguem sair de lá, que pensam que eles já estavam dados por mortos, eles depois contam que ouviam tudo que estava sendo dito ali em volta dele. Não perder a noção da dignidade da vida humana, mesmo nos seus últimos momentos. Tem lá um quê de consciência que a gente ainda não entendeu o que é, que mistério profundo envolve a doença. Então, olha só, essa unção que a gente dá sobre um doente é para dizer que a gente entende que a vida humana ela é um mistério, da hora da sua concepção
até o seu último momento. O que nos fala essa unção dos enfermos. E o outro é o crisma. O bispo, na hora de benzer o crisma, ele joga um perfume dentro do crisma, o bálsamo. O bispo sopra em cima daquele óleo ali, porque significa o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Lembra aquele raminho de oliveira que foi trazido pelo bico de uma pomba e na hora do batismo de Jesus, o Espírito aparece na forma de pomba. Então, esse vínculo do Espírito sobre esse óleo. E depois aquilo que São Paulo disse para nós: vocês são o bom perfume de Cristo no mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2:15. É interessante a palavra perfume. Perfume era profumo, se diz em latim, né? É aquilo que sai através do fumo. Aquilo relembra o tempo que, por exemplo, quando vinham os exércitos que ganhavam as batalhas e entravam aqui em Roma, então eles botavam muitos, na via sacra, o caminho sagrado, eles botavam muitos incensários, queimando incenso, o fumo do incenso subia, porque os soldados vinham de lá para cá, tudo suado, e para o cheirinho não ficar assim muito desagradável ali no ambiente, queimava esse fumo. Ou seja, no meio de um mundo que tem tanta fumaça de tanto jeito, a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo no meio das batalhas da nossa vida. Então essa unção sacerdotal, não é? O sacerdote que recebia essa unção com o crisma, não é? O padre até hoje recebe essa unção com o crisma na sua mão. Você recebeu essa unção com o crisma na sua cabeça no dia do seu batismo. No dia da sua crisma, o bispo ungiu a sua testa com o óleo do crisma. O altar da sua igreja matriz, o bispo, no dia que consagrou esse altar, o bispo espalha o óleo do crisma naquele altar inteiro, lambuza o altar todo com o óleo do crisma, esse óleo santo, esse óleo perfumado, para lembrar uma coisa para nós. Sabe o quê? Que o altar deve derramar o perfume de Deus na comunidade, deve escorrer como o perfume de Deus na comunidade. E aí o bispo também coloca 5 chumaços de algodão embebido em óleo, ou então 5 brasas em cima do altar, joga umas pedras de incenso para subir o cheiro do incenso para o céu, lembrando a oração do cristão que sobe a Deus. Mas ao mesmo tempo, aquela unção que escorre do altar, que é a unção do próprio Cristo, quer dizer uma coisa para mim e para você. Nesse dia em que nós recebemos o mandamento do amor, é que o amor de Deus deve ser derramado a partir do altar, deve escorrer para toda a comunidade. Daquele pequenininho que recebe o batismo ainda com poucos dias de nascido, até aquele ancião que recebe a unção dos enfermos. Todos devem ser atingidos por essa torrente de bênção que esgorga, que nasce, que parte do altar. Minha amiga, meu amigo, essa é a manhã dessa quarta-feira. E na parte da tarde? Na parte da tarde a beleza daquele evangelho que narra para nós o lava-pés. Mas eu disse, é o dia também que a gente recebeu, é verdade, o dom do sacramento da ordem, o dom do sacramento da Eucaristia, mas recebemos o mandamento do amor. Jesus disse no dia de hoje: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento novo que eu dou para vocês. Jesus, ajuda-nos a viver esse mandamento novo. Nós estamos tão carentes, tão precisados de saber que nós somos amadas e que nós somos amados. Como nós estamos precisando também que o nosso coração ame, porque o nosso coração foi feito para amar. Tem tanto ódio sendo espalhado em tantos lugares, tantas mentiras, tantas agressões. O coração sendo usado para aquilo que não foi feito. Unge o nosso coração com o amor do teu Espírito Santo. Esse peito que tu criaste, unge com os teus dons celestes. O dom mais precioso, o dom do amor. Como diz o apóstolo Paulo, o dom maior é o dom do amor. No dia de hoje, a igreja é convidada a fazer um gesto. Na missa da tarde, na missa que recorda a ceia do Senhor, os fiéis são convidados a levar para o altar não somente o pão e o vinho, mas levar também gêneros alimentícios, coisas que sirvam para os fiéis se alimentarem, justamente para a gente entender isso, que o altar é o lugar do qual deve partir a bênção de Deus até os irmãos mais necessitados. Olha, tem gente aí dizendo assim, esse ano nós estamos celebrando uma Páscoa diferente por causa dessa pandemia, isso, aquilo, aquilo. Gente, vamos deixar também de exagerar certas coisas. Há muito tempo que a gente não celebra uma Páscoa de verdade. Sabe por quê? Tem alguém que cantou aí no Brasil e disse uma grande verdade: pão em todas as mesas, da Páscoa a nova certeza.
Toda vez que está faltando pão na mesa do irmão, a Páscoa não está sendo celebrada de verdade. Jesus quis ficar na sua presença real no pão que é repartido. E o canto dessa tarde diz, onde tiver amor e a caridade, aí está Deus. Mas numa sociedade onde tem gente que não tem onde morar, que não é assistido na saúde, que não tem o que vestir, que não tem emprego, que não tem escola de qualidade, a Páscoa está sendo celebrada de verdade? Não, nós estamos profanando o nome de Deus. A gente está brincando de fazer liturgia, a gente está brincando de viver a fé. É uma contradição. Contradição. É isso que está acontecendo, mas não está acontecendo agora não. Isso é coisa de sempre. E a gente vai vivendo na hipocrisia e se acostumando com a hipocrisia. E a hipocrisia fede. O dia de hoje é o dia em que é colocado um perfume dentro desse óleo com o qual nós fomos ungidos. Para lembrar a gente justamente isso. Tem muita coisa que fede, que cheira mal nesse mundo, porque eu e você que somos sacerdotes, ungidos pelo Cristo, estou falando do sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial também, a gente permite a hipocrisia reinar na nossa sociedade. Aí o que reina é o perfume da morte. É um cheiro de coisa necrosada, de coisa que não presta, de coisa que não está boa. A Páscoa já não está sendo celebrada bem há muito tempo. A pandemia só está fazendo mostrar para a gente. Não está pensando que é porque os ritos não estão sendo celebrados com as igrejas muito cheias. Não, a questão não é essa não. O furo é muito mais profundo. É muito mais profundo. Olha o que diz o cântico de hoje, que a gente canta enquanto vai levando a oferta para o altar. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivos nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados, cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos vossa face gloriosa que adoramos, alegria que é imensa e enche os céus, ver por toda a eternidade Cristo Deus. Mas o Cristo Deus, que vai ser visto por toda a eternidade, ele já está aqui hoje, presente em quem sofre, presente em quem é necessitado. Minha amiga, meu amigo, peçamos ao Senhor a graça de celebrar realmente uma Páscoa verdadeira. Diz-nos São Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, pão ázimo. O pão da justiça, o pão da sinceridade, o pão da verdade. Que o dia de hoje a gente possa de verdade entrar nesse mistério da Páscoa de Jesus. Que a gente realmente descubra todos os aspectos que são contraditórios em nossa vida ao celebrarmos esta Páscoa. Mas não porque as igrejas não vão estar cheíssimas de pessoas, mas porque é uma contradição muito mais profunda, para a qual a gente precisa olhar com toda a honestidade, para que o nome de Deus, de verdade, seja honrado nesses sacramentos e nesses gestos que nós celebramos anualmente. A você, minha amiga, meu amigo, que está inscrito aqui no nosso canal Boa Notícia, no qual esse vídeo de agora vai ser salvo, muito obrigado. Divulgue esse nosso vídeo se você achar que ele pode ajudar alguém. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui pelas redes, pelo nosso canal, ou melhor, pela nossa página do Instagram. Deixe o seu like, curta esse vídeo, seja num lugar, seja no outro, isso ajuda a sua divulgação. Quero desejar para você um bom início de Páscoa nesse tríduo pascal que começa hoje. Que aprofundemos o mistério da nossa fé. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.